Boa noite. Oi, boa noite, Alexandre. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo melhor, acho que era memória mesmo. Aliás, Coisa falta boa. dela. Boa noite a todos e todos. Meu nome é Alexandre Júnior, faço parte do Ágora Espírita. Recebo a todas vocês com muita alegria e satisfação para a nossa live de hoje à noite. Nós temos o prazer de receber junto conosco Clícia Fontinelli, do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, onde nós vamos abordar o tema Espiritismo, Espiritismo em tempos de fake news do além, né? A gente veio trabalhar essa temática por conta de toda a quantidade de mensagens que chegam todo dia, toda hora, e muita gente procura a gente para poder ouvir a opinião. E aí nós resolvemos falar sobre isso e convidamos Clícia. Primeiro eu queria dizer a vocês que estava escrito na programação nossa querida amiga, irmã querida, Yolanda Polimene, mas infelizmente ela conseguiu entrar no Insta, mas não conseguiu iniciar o vídeo. Eu não sei também se pode ter até memória de... Eu não pensei nisso. A gente pensou em tantas possibilidades, mas não pensou nisso. Então a gente está aqui para poder tocar o trabalho. Vou pedir para a Clícia se apresentar, dizer que é um prazer muito grande te receber aqui, né, já junto com essa parceria do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, com a Ágora Espírita, que tantos frutos positivos tem nos gerado. Então, Clícia, pode se apresentar para a gente, por favor. Bem, boa noite, eu estou super feliz de estar aqui com vocês do Ágora, um grupo super parceiro do Coletivo Girassóis. Sou de Fortaleza, Ceará, né? Sou jornalista, mas trabalho como professora da área, e sou espírita, e procuro no espiritismo pesquisar o fenômeno mediúnico a partir do legado de Allan Kardec, né? Do método que ele deixou, dos exemplos que ele nos presenteou, tanto na revista Espírita, como também nas chamadas obras fundamentais, especialmente o Livro dos Médiuns, né? Que é um grande guia para doutrinadores, evocadores, né? E também para os próprios médiuns. Eu acho que é isso. Vocês me escutam bem? Deixa eu logo perguntar ao pessoal, estão me vendo bem, escutando bem? Vocês podem nos dizer isso, que a gente vai começar a nossa discussão. Então, como eu estava falando no começo da nossa discussão, esse tema surgiu, até eu fui procurado vários momentos, as pessoas mandam para a gente mensagens que vão circulando pela internet, e surgiram mensagens extremamente interessantes, desde colar um esparadrapo no braço até, né, outras que a gente não... E aí não vai nenhuma crítica... E não vai nenhuma crítica às variações de ciência, né? Mas a gente tenta fazer uma leitura no sentido espírita, né? Usando o método de Kardec, capítulo 3 do Livro dos Médiuns, e usando o Livro dos Médiuns como referência. Baseado nisso, a gente já começa fazendo uma pergunta, né? Existe fake news vinda dos espíritos? Bem, Alexandre, primeiro assim, eu quero dizer que eu achei um barato o tema da nossa live, essa referência a um fenômeno que está cada vez maior no mundo, que são as fake news. Bem, fake news, a princípio, né, o que significa esse termo é uma notícia falsa, que é feita na maioria das vezes, com má intenção. Né? Então, existe, né, fake news, né? Existem sim informações equivocadas, falsas, tanto feitas por encarnados, como também por espíritos. Né? Afinal, como Allan Kardec constatou, os espíritos são as almas dos homens. Então, eu te diria, sim, existe fake news vinda dos espíritos. Eu vou medir agora a questão da intencionalidade, né? Porque tudo que a gente faz, a gente mede a questão da intencionalidade. Mas, assim, quais seriam, então, os propósitos de existirem esses fake news? Porque, às vezes, aquela informação chega para a gente e a gente até não concorda com ela, não é? Nesse sentido.
mas às vezes ela tem uma valia, ou seja, ela tem um motivo de existir, ela é fruto da compreensão de uma outra pessoa, ela não é uma, porque assim, a gente costuma acreditar, e nesse período de pós-verdade, eu acho que é bom a gente deixar tudo muito claro, porque às vezes o fato da gente não acreditar naquilo torna aquilo uma mentira, né? E porque não é a nossa vibe, porque não é a nossa praia, porque a gente não pensa dessa forma, mas existe intencionalidade ou também existe a possibilidade de ser criado como fruto de uma interpretação equivocada de alguma coisa? Bem, tudo que a gente faz é movido por objetivos, por intenções. Sejam intenções boas ou intenções ruins, né? Isso eu estou falando da gente encarnado. E essa relação da gente encarnado também acontece entre os espíritos. Então você não pode, a princípio, dizer que uma mensagem que traz equívocos, que traz preconceitos, ideias preconcebidas, que tem uma falsa compreensão do mundo espiritual, seja uma comunicação de um espírito mal intencionado. Ele pode ter até boa intenção de nos ajudar. E aí, usando um ditado bem popular, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, o que se marca nessas comunicações que tem muitos equívocos, aliás, que tenha qualquer equívoco, é que vem de espíritos imperfeitos, que, como nós, estão cheios ainda de vícios, que ainda são movidos, muitas vezes, ainda pela própria ignorância de um conhecimento mais amplo, de um conhecimento sobre Deus. Então, são de espíritos imperfeitos que, a princípio, suas comunicações, mesmo aqueles que vêm com alguma intenção, precisam não só ser analisadas, como também elas serem identificadas que o espírito é imperfeito, que aquela comunicação tem problemas, tem equívocos, ela precisa ser rejeitada. E aí a gente tem um ponto difícil, porque a maioria dos médiuns ou das pessoas que têm contato com comunicação de espíritos hesitam em rejeitar, em descartar comunicações que não são instrutivas. Esse é um problema grave, principalmente aqui no movimento espírita brasileiro. Eu não vou dizer que sou um pesquisador da mediunidade, mas é uma área que eu gosto, já me dediquei muito. Até comentei contigo isso antes de começar a live, antes de me dedicar mais às questões sociais, eu me dediquei um pouco às questões da mediunidade, e a gente fica vendo que o movimento espírita, ele ainda faz trabalha a mediunidade de uma forma muito mística. A gente não pode generalizar, obviamente, mas uma parte dele, pelo menos, trabalha de forma muito mística. Eu sei que talvez até não estava no script, né? Mas eu penso, o que é que a gente pode fazer para tornar a mediunidade espírita um pouco mais científica? É que a gente vai abolir as coisas como um todo, ou desconstruir tudo para começar novamente. Não é essa a ideia, mas que nos dê a possibilidade de, por exemplo, de nos guiarmos no capítulo 3º, de nos guiarmos na forma que Kardec fazia, ou via mediunidade, porque no sentido da gente tornar um pouco mais científica, um pouco mais, eu digo científica, e é bom a gente deixar isso claro, que às vezes não precisa ninguém virar o professor Pardal, mas no sentido experimental e no sentido da observação. Se a gente conseguisse fazer um pouco mais isso, né, no sentido de método, a mediunidade espírita já se tornaria um pouco mais científica do que aquilo que a gente vive hoje dentro dos centros espíritas. Alexandre, eu acho que o que a gente tem que fazer é fazer bem feito o trabalho, entendeu? É estudar, se debruçar sobre os postulados espíritas organizados por Allan Kardec, observar as várias orientações que ele dá sobre como dialogar com o espírito, como analisar uma comunicação, fazer isso e divulgar isso. Porque até na época de Kardec existiam comunicações falsas, existiam grupos espíritas que discordaram dele, que construíram outra perspectiva de trabalhar o espiritismo, ou seja, trabalhar o contato com
com os espíritos. Então, penso eu que aquelas pessoas que andam preocupadas, sejam individualmente, sejam em grupos, coletivos, ou dentro de centros espíritas, que estão preocupadas em retomar essa relação mais racional com o mundo dos espíritos, ela deve fazer sua parte, sabe? Porque há algumas coisas que eu acho que são desgastantes. Você entrar num embate para convencer alguém que aquela comunicação, ela tem erros, tem equívocos, né? E tentar a ferro e fogo tirar o misticismo de alguém, isso a gente não consegue, né? O processo da quebra das ideias místicas vem pelo conhecimento, e o conhecimento ele tem que ser construído. E não existe essa coisa de empurrar conhecimento para alguém. Você, como pedagogo, bem sabe que a educação, ela tem que ser libertadora e tem que ser libertária. Ela tem que acontecer permitindo que o indivíduo construa o seu próprio conhecimento, né? E a gente precisa ter esse jogo de cintura. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho que é importante, principalmente nesse período, é que quando chegam mensagens até a gente, que são mensagens equivocadas, e que as pessoas nos perguntam, né? Ou que elas chegam no nosso Zap, em grupos dos quais a gente participa, eu penso que é um dever nosso demonstrar os equívocos daquela comunicação. Não para ir caçar médium, centro espírita, ou coisa do tipo, mas para mostrar que aquela comunicação ela não traz uma instrução interessante do ponto de vista tanto lógico, do bom senso, como também das questões morais, que muitas vezes estão em torno das comunicações espíritas. Outra coisa que... Roberto faz uma pergunta aqui, ó. Vocês acreditam que estamos necessitando rever as formas e o formato das chamadas reuniões mediúnicas? E aí, Clícia, o que tu acha? Bem, no Centro Espírita que eu trabalho, do qual eu faço parte, nós buscamos sempre trabalhar alinhado com o que Kardec deixou. Então, eu vou dizer assim, olha, lá onde eu estou, a gente vem se esforçando para fazer uma reunião espírita dentro do que Kardec nos orientou. Do ponto de vista geral, eu acho que antes de mexer diretamente na reunião, eu acho que as pessoas precisam entender qual é o propósito delas. A gente vai precisar fazer uma espécie de reflexão até epistemológica, né, do que sejam essas reuniões. Porque na época que Kardec iniciou os estudos, né, e organizou tudo que a gente conhece hoje, as reuniões para ele serviam como uma espécie de laboratório. Nesses laboratórios em que ele e o grupo, né, da Sociedade de Paris e também outros grupos de outras cidades conversavam com os espíritos, estudavam com os espíritos. É tão interessante que se você olhar na revista espírita, que é onde tem muitos relatos, ele sempre fala assim, o estudo com os espíritos. Se você olhar o regulamento, por exemplo, você vai ver lá que ele não fala assim, reunião de desobsessão, ele não fala reunião de moralização. Todas as reuniões espíritas das quais Kardec participou, as que ele coordenou, enfim, elas tinham um propósito, servir como estudo para nós que estamos aqui. Agora, se durante essa reunião havia reflexões que provocavam em nós mudanças morais, né, aí a gente percebe a grandeza do Espiritismo, porque não era um estudo só para satisfazer curiosidades do ponto de vista intelectual, né? Tinha também um propósito de mexer na conduta, né? Nas questões morais que nos cercam. E se nessas reuniões, porventura, o espírito que vem é um espírito imperfeito, que está numa situação que necessita da moralização, e eu utilizo esse termo, que é um termo que Kardec utilizava, né? Que é aquele diálogo em que você provoca o espírito a pensar sobre sua própria condição, né? Sobre a sua vida e sobre a sua situação moral, né? Evolutiva. E a partir dessas reflexões, ele próprio vai se modificando. Não existe essa coisa de vou tirar o espírito das trevas e vou levar para a luz. Caroline, só no filme Poltergeist, que tinha Caroline, venha para a luz, Caroline, né? Não tem. Então,
se a gente não entender qual o objetivo das reuniões espíritas, e mais ainda, se a gente não entender o que nós temos que fazer na reunião espírita, para que ela serve para a gente como indivíduo, pode mexer na metodologia 1000 vezes e não vai funcionar, né? Então, precisamos rever, sim, né? Eu acredito que sim. Não posso falar, generalizar, né? Mas muitos centros espíritas, ou pelo menos muitas pessoas espíritas, comentam, né, sobre a maneira mística passar esse saber para você. Como se eu, encarnado, espírito imperfeito, que estou aqui, inclusive, dentro de toda uma relação com a matéria, tivesse as respostas para tirar você da sua situação, da sua condição, né? Então, é uma arrogância imensa. Eu acho bacana tu falar nisso, porque eu acho o formato até catequético, né? Ele é bem jesuítico, vamos dizer assim, a ideia de que aquilo que você tem para oferecer ao outro é tudo aquilo que ele precisa, é algo que a gente precisa discutir. Eu tenho pensado no que eu vou te perguntar agora, no sentido amplo, com todo mundo que a gente tem conversado sobre os mais variados campos, falar em epistemologias e tal, mas assim, o formato religioso que o Espiritismo ganha no Brasil, ele não acaba influenciando nessa perspectiva de formação do trabalho mediúnico, porque a mediunidade, quando o Espiritismo chegou aqui, mediunidade já existia. Não existia mediunidade na visão espírita, mas existia mediunidade afro-indígena. Os indígenas já trabalhavam com mediunidade, os negros trabalhavam com mediunidade. Essa forma científica, essa maneira científica de ver a mediunidade, ou trazer uma perspectiva um pouco mais científica e acadêmica, que é o que Kardec acaba fazendo, de uma forma pedagógica, com metodologia, com sistema, com tudo, né, a gente acaba trazendo, mas não era novidade. Essa coisa da gente já viver e ter uma influência muito forte dessa percepção de religião, não influencia muito na forma com que a gente trabalha até hoje a mediunidade dentro do centro espírita? Ale, eu hesito em dizer que a responsabilidade disso seja o caráter religioso. Por quê? Porque pode passar a ideia de que religião é uma coisa danosa. E, a priori, a religião, quando ela cumpre sua função primeira, que é ajudar o ser humano a encontrar o caminho do bem, ela é muito legal, seja ela qual for a religião, né? Eu acho que tem uma outra questão, né? Que é o quê? É essa coisa do catecismo que você falou, do aculturamento, né, que a gente tem muito forte no Brasil desde a chegada da Igreja Católica aqui, passando por cima de crenças, passando por cima da cultura que já existia aqui no Brasil, né, numa relação muito de dominação, né, e aí uma parte, a Igreja Católica, o catolicismo, a religião católica é marcada por uma série de fenômenos mediúnicos. É só a gente olhar para a vida de muitos dos santos, daí a gente vai ver quase todos os tipos de manifestações mediúnicas dentro do catolicismo. Mas, enfim, então eu acho que tem esse lado, né, que é uma deturpação do propósito religioso, tá? E tem um outro problema que eu acho que tem uma relação direta com a educação brasileira, que é o quê? Nós não temos o costume do pensar científico. O brasileiro trata a ciência como uma coisa distante, uma coisa para ser dos iluminados, das pessoas gênio, que terão condições de desvendar qualquer que seja o fenômeno social ou natural. E aí, esses dois elementos de uma religião que usa da fé, né, de certo modo, da ignorância em relação ao mundo espiritual de seus fiéis para garantir uma opressão, e esse outro lado que também é para garantir uma opressão de que nós, brasileiros, não fazemos ciência, ou pelo menos a maior parte dos brasileiros. É tanto que, na sua fala mesmo, quando você falou sobre ciência, você já teve cuidado para falar de ciência sem
assustar as pessoas que estão com a gente aqui, né? Em que sentido? Porque quando ele fala assim, não, isso é científico, aí a pessoa já faz, vixe. E junto com o vixe vem uma série de preconceitos, né? Verdade. Então eu acho que é um misto disso, assim, porque a gente precisa pensar essas questões de uma maneira mais complexa. Porque se a gente fecha em uma causa simplória, a gente dificilmente vai conseguir encontrar caminhos para solucionar. E isso é muito comum, e hoje no Brasil isso está muito forte. As pessoas pegam problemas complexos e querem encontrar soluções primárias, soluções simplórias. Um exemplo bem simples, que não tem a ver com o nosso tema. Vivemos violência urbana, um problema extremamente complexo do ponto de vista social, cultural, econômico. Qual é a solução? Armar as pessoas. Né? Uma coisa extremamente complexa, aí se encontra uma solução extremamente simplória que não vai resolver. Né? Então, isso acontece no campo social e isso acontece entre a gente, no caso que eu estou falando, a gente espírita, né? Que tenta seguir as orientações deixadas aí por Allan Kardec. Cessa escreveu uma coisa aqui que eu acho que é interessante também, que é o quanto é que é rejeitado, de fato, é a crítica de quem a faz. Apenas por ser uma pessoa encarnada, porém espírito também. Mas se o desencarnado é quem critica, você acaba ficando calado, é ouvido. Por que isso? Ela pergunta. Eu acho que é uma coisa bem interessante de se discutir. Me deixa só completar um pouquinho, se me permitir. Pelo seguinte, porque quando a coisa é colocada, a gente vai fazer um trabalho e a gente vai ouvir os espíritos e a gente tem a mesma garantia que vai ouvir do encarnado e que aquilo é coerente. Ou seja, você precisa passar pelo crivo da razão, tanto um como o outro. Mas nem sempre isso acontece. Eu queria até, quando você terminar, eu vou anotar isso aqui para não esquecer e eu falo depois que você falar. Continua, por favor. Responde. Se você perguntar para os espíritas, se não todos, a maioria vai te dizer que já ouviu a frase, os espíritos são as almas dos homens. Não só já ouviu, como já repetiu essa frase. Agora, se você perguntar a esses mesmos espíritas o que significa dizer isso, daí você corre o risco, certo, de encontrar explicações para essa frase extremamente rasas e superficiais. Né? Quando Kardec traz essa frase, ele está nos dizendo que existe no mundo espiritual uma pluralidade gigante de espíritos, cada um em uma condição evolutiva diferente, tanto do ponto de vista da inteligência, dos conhecimentos que ele traz, como também do ponto de vista da moral e dos conhecimentos que ele traz relacionados à questão da moral. E aí, como a gente não entende essa frase e existe temos os espíritos, a maioria não vê, a maioria não tem evidência, né? Porque a gente até escuta, sente a presença e tudo, mas é diferente dessa coisa da matéria, que a gente está vendo aqui, né? E toca e percebe a pessoa. Então, aceitar o que vem dos espíritos como uma verdade absoluta é não compreender, né, o sentido profundo desta frase que Kardec deixou, né, como uma das conclusões que ele tirou do estudo dele, que o mundo espiritual é feito de espíritos que são almas humanas, portanto, falhas, portanto, com uma diversidade gigantesca. Então, eu penso que é mais uma vez um problema de compreensão, né? E aí, esse tipo de compreensão, ela só vai ser ampliada se a gente parar para estudar de maneira sincera. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, assim, eu digo assim, gente, leiam este texto na área de jornalismo, né? Eu digo assim, lê esse texto, mas lê de maneira sincera. O que é a maneira sincera? É você ler e entender o que está lendo. Né? Muita gente lê o texto e não entende, porque tem uma palavra difícil, porque não compreendeu aquela expressão, porque pensou em outra coisa na hora que estava lendo. Então, enquanto a gente não parar para ler de maneira sincera, que essa leitura realmente que eu entendi o que ele disse, e pensar sobre o que foi entendido, a gente vai caminhar pouco, sabe? A gente vai caminhar pouco, porque a nossa prática não vai se unir a uma teoria
firme, né? E aí esse descompasso vai fazer com que aconteçam situações graves, como são essas mensagens cheias de misticismo, né? Cheia de orientações completamente sem noção, né? E outras mensagens que fortalecem preconceitos, e, enfim. Então, a gente precisa realmente mudar a nossa postura diante do que nos foi proposto quando a gente resolveu ser espírita, né? Porque quando você resolve ser espírita, quantos espíritas leram o Livro dos Espíritos, né? Assim, e dos que leram, quantos estudaram esse livro? E dos que estudaram, quantos conseguiram sorver realmente um pouco da essência? Porque é uma leitura extremamente profunda. Quem é espírita tem que ter como livro de cabeceira o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, principalmente para aqueles que vivenciam reuniões espíritas, né? Acho que é isso. Tu falou uma coisa aí, Clícia, que me chama a atenção, que é essa leitura honesta. Eu acho que essa questão também, essa leitura sincera, ela perpassa pela ideia de que quando você for praticar esse tipo de leitura, não deve haver preconceito. Né? Ou seja, você já vai ler aquilo já imbuído de uma razão fechada, né? Então, isso encerra muito as possibilidades de você discutir ciência, né? Porque, assim, muitas vezes o cientista, o pesquisador, ele se depara com fatos científicos que vão de encontro àquilo que ele pensa. Né? Nem sempre aquilo que a gente pesquisa e o resultado daquela pesquisa, ela deixa você feliz. É muito pelo contrário, a gente vai analisar dados, e são dados que nos deixam, às vezes, até a gente descobre determinadas realidades que nos assombram, né? Que não é. Eu tinha essa ideia de ser isento, né? Aí até eu ler Paulo Freire, um dia eu só, o pesquisador ele não tem compromisso com isenção. Ele precisa realmente entender o fenômeno e construir a partir daquele entendimento. Então, acho que isso não se dá muitas vezes porque a gente não... essa pesquisa aí, que você fala que é necessário ter. Hoje não é. A maior dificuldade que a gente enfrenta com relação ao movimento espírita é justamente essa falta de embasamento teórico, científico, para poder construir algum conceito. Olha, Alexandre, aproveitando para responder a tua pergunta, eu vou responder também uma que apareceu aqui que eu consegui ler rapidinho. A leitura sincera me leva à ciência? Não necessariamente, mas te ajuda a compreender os postulados, os paradigmas, as ideias que sustentam uma prática científica. Porque o que marca a ciência é você ter algo que você estuda de maneira metodológica, ou seja, de uma maneira organizada, de uma maneira sistematizada, né? E aí, esse estudo de algo, dessa maneira que você vai organizando, repetindo o mesmo procedimento para poder tentar encontrar os mesmos resultados ou resultados semelhantes à primeira tentativa, enfim. Esse processo, né, é o que vai marcar a construção do conhecimento científico. Agora, para fazer isso, você precisa ter uma base, né? Por exemplo, no caso da ciência espírita, Kardec já começa lá no Livro dos Médiuns perguntando se existe espírito. Porque aquilo ali está na base. Se você não partir desse paradigma do espírito, ou seja, da existência de um ser que sobrevive à morte, um ser que não tem um corpo orgânico, como nós conhecemos, né? Um ser que é inteligente, que tem uma individualidade, uma consciência própria, né? E que ele perdura, né? A vida para além dos momentos da carne. Se você não conseguir compreender esse paradigma espírita, você não vai conseguir continuar o processo, né? Então, é necessário que a gente pare e veja e reveja isso, né? E aí, nesse processo, a gente precisa sim rever o que sustenta a doutrina, tá? Por quê? Porque a prática de conversar com os espíritos sempre teve. Se você olhar os livros religiosos, né, não estou falando só da Bíblia, mas os grandes livros sagrados das outras religiões,
você vai ver uma série de relatos de diálogos com espíritos, que são apresentados como anjo, que são apresentados como o próprio Deus, que são apresentados como demônio, enfim, mas são espíritos, né? Então, dialogar com os espíritos é uma condição nossa, do ser humano, independente da época dele. Agora, qual é a diferença que o espiritismo traz? É essa compreensão mais lógica, é essa compreensão racional e é essa procura de uma compreensão científica. E o que é uma compreensão científica? É eu observar quando o espírito chega e percebendo as nuances da fala dele, o que ele traz na linguagem, o que ele traz no conteúdo, e observando isso para eu poder, né, com o tempo, dizer, rapaz, esse espírito é um cara legal. Esse espírito, ele vem para me ajudar. Não, esse espírito, ele tá cheio de probleminhas, de preconceitos, de ideias preconcebidas, etc. Não, esse espírito aqui, ele tem ainda uma gana pelo mal, por fazer o mal. Então, eu só posso chegar a uma conclusão dessa quando eu me permito aproximar desse espírito mais vezes. E o que acontece na maioria das reuniões espíritas? A reunião acontece, leva-se o nome de alguém que precisa de ajuda, aí se evoca, quando se evoca, porque tem reuniões que são completamente de comunicações espontâneas, e faz uma reunião ali, conversa com o espírito que vier e vai-se embora. Né? Você não tem uma repetição, por exemplo, do diálogo com os espíritos. E aí, por que é importante essa conversa que volte a ter? Porque você não conhece ninguém numa primeira conversa, né? Aquele negócio, a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão que fica, ela também está cheia de preconceitos nossos, que pode, com o tempo, se desfazer. E a gente dizer, poxa, eu achava isso do fulano e hoje eu percebo que eu estava enganada, né? Ou então, eu achava isso e comprovei que eu estava correta. Tem um fato, né, na revista, na história de Allan Kardec eu digo assim, na história do Espiritismo, que quando São Luís, que é um espírito, né, que a gente percebe pelas comunicações dele, não pelo título de santo, mas pelas comunicações de São Luís, a gente percebe um nível evolutivo que faz com que a gente coloque São Luís fora dos espíritos imperfeitos. Ele estaria na categoria da segunda ordem, né, que seriam dos bons espíritos, enfim. Quando a gente olha São Luís, quando ele veio conversar com Hermance, que foi a médium pela qual ele escreveu várias vezes, a primeira comunicação que ele fez com a Hermance foi dizer só Hermance engraçada. Ele só chamou ela de engraçada. Se parasse aí, esse espírito ficava como que um doidinho, não é não? Um espírito leviano, um espírito sem muito a contribuir. Né? Então, aquilo ali foi um primeiro passo. Para quê? Para construir, vai iniciando a construção da corrente fluídica, né? Da sintonia, da afinidade fluídica entre São Luís e a médium pela qual ele escreveu várias vezes. E a gente não faz isso aqui. A gente, no máximo, conversa uma hora, dura toda a reunião. Né? E aí, nessa hora, a gente não só tem que conversar com o espírito, como entender o que ele quer e como convencê-lo de fazer outra coisa quando o que ele quer é algo ruim. Né? E nunca mais a gente evoca aquele mesmo espírito. Nós não evocamos nem os nossos protetores. A gente não evoca nem o nosso anjo, a gente não evoca os bons espíritos que guiam o grupo da gente. A gente nem sabe, às vezes, quem é o espírito que guia o nosso grupo. Né? E aí, todos esses problemas abrem margem para mistificadores. E aí, não é um problema de má intenção, sabe? Algumas das comunicações que eu li, eu percebo que há ali uma vontade de que aquilo dê certo, de que aquela comunicação contribua. Mas ela está tão cheia de equívocos que ela pode contribuir para ampliar uma ignorância. E a gente sabe que o maior consolo é o conhecimento. Clícia, gente, boa noite para quem chegou agora, né? Porque o público da gente é bem dinâmico.
Para quem chegou agora e não me conhece, meu nome é Alexandre Júnior, faço parte do Ágora e hoje a gente está conversando com Clícia Fontinelli, que faz parte lá do coletivo Girassóis, lá de Fortaleza. Estamos discutindo sobre espiritismo em tempos de fake news do além. E aí, Clícia, enquanto tu falava, eu estava falando o seguinte, né? A característica da ciência humana é repetir o fenômeno para poder pesquisá-lo, né? Então, é uma das coisas que acontece. Se repete o fenômeno, se pesquisa ele a exaustão até você estabelecer uma regra ou não, né? Você entender que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. Também acontece isso. Uma das dificuldades que a gente tem com o fenômeno espírita, ou com o fenômeno espiritual, é repeti-lo. A gente repete a mediunidade, né? O efeito mediúnico, as comunicações, mas nem sempre, mesmo que a gente evoque, acontece dos espíritos que foram evocados poderem estar ali. E isso dificulta muito a questão da pesquisa. Isso levou a ciência humana a não chamar o espiritismo de ciência, né? Até hoje, a ciência humana não considera a ciência espírita uma ciência. Mas isso também faz com que a gente perceba que existem dois objetos de pesquisa. O objeto de pesquisa da ciência humana e o objeto de pesquisa da ciência espírita. Mesmo com todas essas dificuldades, o que a gente poderia fazer? Atitudes simples que pudessem ser usadas no dia a dia comum, porque a gente fala de ciência, cientista, por isso eu tive cuidado, o pessoal não achar que toda pessoa que vai trabalhar com mediunidade precisa ser um cientista. Né? Não é isso que está se falando. A ciência que a gente fala é metodologia, experimento, observação, são alguns pontos de um método que nos leve a um objetivo comum, a um objetivo traçado. Então, e percebo também o que pode ser feito, né, para que a gente crie uma metodologia seja primária, mas que seja possível ser vivenciada pelas casas espíritas. E também, como é difícil, por exemplo, se a gente cria ferramentas de aferição, muitas vezes a gente já mexe na suscetibilidade dos médiuns, muitos médiuns. Kardec, por exemplo, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os fenômenos que ali eram produzidos, quem fazia parte da associação assinava um documento que era da associação e não do médium. Então, eles não podiam levar as psicografias para casa. Ficavam lá, era objeto de pesquisa dos estudiosos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que a gente pode fazer, em linhas gerais, que sejam atitudes simples, mas que nos aproximem um pouco mais da questão da vivência científica na prática mediúnica espírita? Sabe, Alexandre, eu penso que hoje nós temos mais condições de acatar a ciência espírita como uma ciência do que a época de Kardec. Por quê? Porque na época de Kardec, a ciência se resumia praticamente às ciências da natureza. Aqueles fenômenos que eram possíveis de observação e de reprodução. Né? Os fenômenos associados à questão biológica, à questão física e química, né? Para citar as três grandes áreas das ciências da natureza. As ciências psicológicas, as ciências que hoje a gente chama de ciências humanas, ciências sociais, elas já existiam, mas elas estavam no campo ainda, as pesquisas já existiam, mas a maioria delas ainda não estava, inclusive reconhecidas como ciência. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar em ciência apenas com vistas na ciência da natureza. Essa ciência da natureza, um fenômeno pode ser reproduzido. E nem lá, na ciência da natureza, o fenômeno é reproduzido de uma maneira fiel, 100% igual. Hoje, com a física quântica, a gente já sabe que há pequenas variações até nesses se a gente fosse fazer uma analogia assim bem simples, ela estaria, né, dentro das ciências psicológicas. Ela estaria trabalhando o ser humano. O seu objeto de estudo é o ser humano. O pensamento do ser humano. As emoções do ser humano. Né? E aí, por trabalhar isso, e aí esse ser humano, no caso, desencarnado. Né? No caso, o espírito. Então, ao pensar isso, então a gente tem que imaginar que essa metodologia ela não vai ser reproduzida como é reproduzido a experiência com o ratinho no laboratório. Né? Então, a gente precisa separar as coisas. No processo mediúnico, nós temos uma parte bem, vamos dizer, física,
que é a manifestação em si. Quando o médium percebe a expansão do seu perispírito, quando ele, o mecânico, percebe a mão funcionando sem ele dominar, quando ele sente arrepios, quando ele sente a cabeça pesando, quando ele sente pressão na nuca. Então, você tem aí uma série de sensações físicas, né, que vão mostrar a parte física, digamos assim, desse fenômeno. Embora a mediunidade intuitiva pode ser vivenciada sem nenhum traço orgânico, sem nenhum traço físico, né? Então a gente precisa observar que existe isso, e aí quando a gente observa isso, a gente consegue traçar, digamos assim, o perfil do médium. Para que serve esse médium? Que tipo de comunicação esse médium vai trazer? Do ponto de vista da comunicação que o espírito traz, né, entra aí, de uma maneira muito mais intensa, a necessidade de uma análise do conteúdo que ele traz. Né? Quando eu leio se eu receber qualquer carta de quem quer que seja, sem ver quem me escreveu, no que eu estiver lendo aqui, eu vou perceber se aquela carta foi feita por alguém ignorante, se foi feita por alguém cortês, se é alguém que tem um pouco mais de instrução. Eu vou perceber se a carta tem boa intenção, no sentido de me trazer uma coisa boa, se a carta traz algum xingamento. Eu percebo. Sem eu precisar saber se o remetente foi o Zezinho ou a Mariazinha. Né? Então, nós precisamos usar o nosso bom senso para analisar a comunicação. Quando a gente começou a nossa conversa, você lembrou uma comunicação que foi transmitida aí aos quatro ventos, em que se falava que se você botar um esparadrapozinho no braço, tal hora, se eu não me engano, não sei se era Bezerra, eu sei que era uma falange de espíritos, viriam te vacinar contra a Covid. Gente, qual é a lógica que tem nesse texto? Um esparadrapo, mas é porque vai ser uma coisa espiritual. Se é espiritual mesmo, para que tu quer o esparadrapo? O esparadrapo é material. E é material sem nada. Porque se você disse assim, injete em você uma agulha com água, ia ser horrível também, mas pelo menos seria uma lógica de você colocar algo em você, né? Então a gente não faz isso. A gente não pensa, não analisa do ponto de vista lógico. A gente pega aquela comunicação, cristaliza como verdade. E se aquela comunicação vier de um médium que você acha legal, aí pronto. Aí é que o negócio o destroço está feito, né? Porque você confunde, né? E aí já se percebe que não entende a mediunidade, porque a comunicação não é do médium, ele é o instrumento, ele interfere, sim. A moral dele faz com que ele receba comunicações de espíritos mais de qualidade melhor no sentido evolutivo, sim. Mas ele pode também, com a moral vagabunda, receber um bom espírito. Naquela velha máxima, se só tem tu, vai tu mesmo, né? E o que se recebe, seja uma mensagem boa ou ruim, não é a inteligência do médium. Porque se for a inteligência do médium, e se a comunicação for dele, é charlatanismo. Se alguém escreve e a ideia é sua, você não pode dizer que essa comunicação foi dos espíritos. Né? Se foi você que escreveu. E isso acontece também. Né? Tem uma fake news do além, tem uma mensagem que se diz espírita, que ela é o Ctrl+C, Ctrl+V de outras mensagens que saíram anos anteriores. Aí você já observa a má intenção dessa mensagem. Eu não sei nem quem é a pessoa que fez, né? Mas quando você vê uma mensagem que copiou e colou trechos de outras mensagens e apresentou aquela mensagem como uma nova mensagem, aí você percebe que não é mediúnico, né? Que a gente entra no campo de uma ética complicada, né? E entra no campo do charlatanismo. Eu acho bacana a gente entrar nessa palavra charlatanismo, porque aí eu vi algumas perguntas e algumas discussões aí durante o pessoal e giram em torno disso. Eu acho que o animismo, por exemplo, ele é muito pouco discutido no movimento espírita, sabe? E poucas pessoas o entendem.
porque as pessoas confundem animismo com charlatanismo, quando não são a mesma coisa. E às vezes não entendem que os próprios espíritos se aproveitam do animismo do médium para fazer catarse, para dar ao médium uma qualidade psicológica melhor para a atuação, com o tempo. O charlatão é aquele que fabrica comunicação, né? E tem o charlatão que, às vezes, a própria dinâmica da reunião, ela convida o médium a mistificar, pelo menos. Talvez ele não seja um charlatão, mas ele acaba mistificando. Por quê? Porque tá lá, né, fica todo mundo em silêncio, dá aqueles 10 minutos, aquelas reuniões de praxe. E aí o médium esclarecedor começa, tá tudo bem, não, um começa a receber e o outro automaticamente tem que receber, senão um é médium forte e o outro é médium fraco. E acaba levando aquela pessoa a receber a comunicação, mesmo quando não tem. Então, eu gostaria que aí a gente pudesse até trocar umas ideias, né? E daqui a pouco acaba e a gente não fala, mas acho importante que a gente possa esclarecer o animismo existe com médium, né? Se tem corpo físico, tem animismo, né? Nenhuma comunicação é 100% pura, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Kardec até diz, dos médiums, que vai determinar a qualidade do médium é quanto menos ele interferir na comunicação, maior é a qualidade dele. Ele é aferido assim, na atuação da mediunidade. Eu queria que a gente pudesse definir um pouquinho a diferença entre animismo, charlatanismo, mistificação, para deixar bem claro, porque muitas vezes as pessoas reproduzem, e é bom que a gente diga isso, para a gente não ser maldoso, reproduz por ignorância, reproduz por crença, reproduz por fé. Nem todo mundo que reproduz é leviano. É bom isso ficar claro. Sabe, a gente colocar todo mundo na mesma condição, como se todo mundo fosse leviano, porque tem a tua capacidade de discernir, não tem a tua pseudo-capacidade de discernir, isso também não é bacana. Isso não é legal. Né? Então, tem pessoas que elas reproduzem por desconhecimento, realmente, por acreditar, algumas até por estarem desesperadas com tudo que está acontecendo no quesito social e ficam se agarrando às coisas que vão acontecendo. Então, sem crítica, no sentido de tornar as pessoas que reproduzem levianas ou colocá-las todas numa mesma vala, né? Mas para nós que somos espíritos e acreditamos no espiritismo, é bom a gente entender a diferença entre animismo, mistificação, personalismo, charlatanismo, quer dizer, são coisas distintas e diferentes que requerem estudo e entendimento. Bem, charlatanismo é o estelionatário. É aquele que faz algo falso, né, de propósito, para ter algum proveito. Seja um proveito financeiro, seja status, né, seja algum glamour que ele acha que vai conseguir fazendo isso. Então, o charlatanismo, ele não trabalha com espíritos. Ele finge trabalhar. Ele é o fake 100%. Né? E ele, sim, é mal intencionado. Não tem como. Se você está mentindo, nego, não tem. Você dizer, eu minto porque a minha mentira é boa. Não existe. Né? Então, o charlatanismo, ele é assim. O charlatão, ele tem um propósito para ganhar algo em troca, certo? Daquela comunicação. Dinheiro, fama, glamour, poder, seja o que for. Né? Alguma coisa a seu proveito. A manifestação da alma do médium, que aqui no Brasil ficou conhecida como animismo, ela vai existir. Tem uma amiga que brinca dizendo assim, poxa, como é que a alma do médium não vai se manifestar? Se o médium está vivo, se a pessoa está ali, a alma dele está se manifestando. Como ele deixa, se a alma dele sair dali, ele morre. Se a alma se desligar do corpo, acabou-se. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que em toda relação que esse corpo aqui vai ter, a nossa alma está junto. Inclusive na hora que um espírito se comunica utilizando o nosso organismo, seja o físico, mão, boca, né, aparelho fonador, como também o cérebro, né? Como também as sinapses, enfim. Porque o espírito, a linguagem do espírito é o pensamento. Os espíritos se comunicam por pensamento. Nós não. Nós nos comunicamos por uma linguagem, seja verbal, ou seja, pela palavra, ou seja, não verbal, ou seja, pela imagem. Então, quando o médium vê uma cena, aquela cena é construída
porque ela é uma linguagem para que a gente entenda o que está sendo passado pelo espírito. Ou quando a gente fala, ou quando a gente escreve, a mesma coisa. Né? Então, a alma do médium se manifesta. Se você está no transe e a sua alma se manifesta, ou seja, você fala como espírito e não mais como encarnado, você pode trazer um bom conselho. Você pode trazer uma excelente comunicação que instrua as pessoas. E é isso que vai importar. É tão forte isso que Kardec chega a dizer assim, olha, se a comunicação é boa, é instrutiva, pouco importa se ela veio do espírito, da alma do médium emancipada, né, conversando, ou se veio de uma outra inteligência, ou seja, de um outro espírito. Agora aqui a gente criou um negócio que é o seguinte, o animismo é quase um pecado, é o pecado do médium. Né? O médium é, isso foi animismo, isso foi anímico. Aí fica todo mundo, poxa, que terrível. Gente, anímico é da alma, vai vir sempre, tá? Se vocês olharem no livro dos médiuns, quando ele fala dos bons médiuns, o bom médium é o abnegado, é o disciplinado, é o que tenta se mudar moralmente e é o que consegue ser menos enganado pelos espíritos. É o que consegue ter o concurso dos bons espíritos. Kardec não sai medindo a ostensividade na escala Richter, sabe? Tipo, médium bom é o médium que passou no lugar, todos os espíritos vieram atrás dele, que nem uma antena parabólica. Não, a importância não é a ostensividade da tua mediunidade, mas o que você consegue fazer de bom com o que você tem de contato com os espíritos. Óbvio que para um pesquisador, como foi Kardec, óbvio que para alguém que quer entender o fenômeno mediúnico, ter um instrumento extremamente ostensivo é melhor. Por quê? Porque você tem o fenômeno na sua exuberância acontecendo, tá? Então, a manifestação anímica, junto da manifestação mediúnica, ela é extremamente natural de acontecer. Agora, o médium precisa aprender a se desligar dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas. Por quê? Porque quando ele não se desliga disso, na interpretação, e aí não é que ele faça isso mal intencionado, e às vezes ele nem faz pensando que está fazendo, é um processo meio que do inconsciente nosso que vai acontecendo. Ele acaba interpretando a mensagem do espírito e enchendo de preconceitos dele, do médium. Por isso é necessária a análise da comunicação. Por isso o médium tem que perceber o que é dele ali. Ele diz, vixe, esse pensamento aqui sou eu. Eu, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito forte com a questão social. Eu, Clícia. Então, muitas vezes, nas comunicações que eu recebo, vem essa questão. E os espíritos mais evoluídos, que meu sonho é conseguir a conexão com eles, né? Estou lá tentando melhorar e tentando isso. Mas os espíritos mais evoluídos, eles estão preocupados com as virtudes, com o cultivo das virtudes. E isso é uma característica do ser humano, seja ele rico ou pobre, seja ele de direita ou de esquerda, seja ele do Brasil ou da China, sabe? A virtude e o vício é da alma humana. E a alma humana não tem um país e um estado social. Quem acredita em reencarnação, quem entende a reencarnação, sabe que hoje está pobre, amanhã está rico. Hoje está rico, amanhã está pobre. Hoje está branco, amanhã está preto. Né? Hoje é mulher, amanhã é homem, e por aí vai. Então, charlatanismo... pode dizer. E eu acho massa isso pelo seguinte, porque quando eu falei que tem gente reproduzindo, eu me referi nas redes sociais. Né? As pessoas que, às vezes, não deixei bem claro. Tem gente que está desesperada com o momento social, tem gente que tem medo, tem gente que está sem acesso à saúde, né? Então, acesso à saúde. E tudo que aparece vira, de repente, as pessoas se agarram àquilo como uma alternativa. Né, como fé, e outros acreditam. Então, eu acho que essa conversa ela até passa muito nessa ideia da gente fazer uma avaliação,
a gente fazer uma avaliação daquilo que está sendo escrito, mas sem a necessidade de criticar a pessoa que às vezes repassa aquilo. Sabe, a gente ser fraterno com aquela pessoa, porque nem todo mundo tem um embasamento crítico para poder fazer uma análise, e nem todo mundo conhece o espiritismo a fundo para fazer uma análise profunda do que está sendo dito. Você veja, o Brasil, e aí a gente precisa falar disso quando a gente fala da educação, o Brasil é um país de analfabetos funcionais, a gente sabe disso. Por mais que, né, a gente trabalhe com a educação, a gente sabe, as pessoas leem, muitas leem, mas não sabem o que está lendo, elas não conseguem interpretar aquilo que está sendo lido. Então, elas vão ser isso por onde estiverem, inclusive no meio espírita. E a gente precisa ter um certo cuidado, um certo carinho com as pessoas, para a gente não torná-las levianas. E foi isso que eu queria falar. Porque às vezes a gente quer colocar todo mundo numa vala comum, e eu acho isso muito duro, sabe? Às vezes até é desrespeitoso com aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa, isso é uma maneira que eu vejo, não estou dizendo que eu estou certo nem estou errado, é minha maneira de enxergar. Eu enxergo que a gente precisa, às vezes, e às vezes a gente pode dizer tudo dessas formas. Né? Dizer que o outro está errado, é necessário a gente ter um pouquinho de bom senso na hora da gente fazer aquilo. Mas, bem, é isso que eu estava falando. Vê só, Cris. Deixa eu só um parênteses. Só um parênteses do que tu estava falando aí. Bem rápido, que vai descer, como vai cair. Ah, meu Deus. Tá deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente pedindo para a gente voltar. Né? Você tem disponibilidade de tempo para a gente poder voltar? Se você tiver, a gente fala mais um pouquinho e encerra. Em 20 minutos. Pronto, tá ótimo. Aí tu fala o que tu ia falar, anota aí, né? Tu fala o que tu ia falar e a gente volta, que eu queria terminar, se me permitirem, com a leitura de um trechinho do método aqui de Kardec, do capítulo 3º do método. E dizer assim que, pessoal, a gente vai dar, falta pouquinho para poder cair, a gente vai encerrar para não fazer os agradecimentos. Eu preciso falar da live de sexta-feira e do mini curso que a gente está fazendo junto com o Girassóis, que é o Lindenberg. A gente colocou hoje nas redes sociais e que começa quarta-feira. Falar da live de sexta-feira, que eu vou dizer quem é, tem coisa boa por aí. E aí dizer a Yolanda que seria ela, né, que estaria aqui, mas infelizmente, quando nós técnicos a gente não conseguiu que fosse ela, faz parte do processo. E dizer que eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que estão aí se comunicando. Eu vi as discussões bem acaloradas aí no chat. E a gente sai e volta, mas eu só volto se todo mundo voltar, né? Não adianta a gente voltar, né? Então, que todo mundo volte aí depois que a gente vai encerrar e a gente volta para poder conversar um pouquinho mais, fazer só mais umas 2 perguntinhas, a gente encerrar e podermos fazer o encerramento e comunicar o que tem para a semana que vem, aliás, para sexta-feira que vem, quarta-feira. Tá certo? Primeiro, agradecer a você por ter aceito. Segundo, dizer do meu carinho pelo Coletivo Girassóis. Ter estado aí junto esse passado foi algo que me trouxe muita alegria. Perceber que a gente não está sozinho é algo que nos deixa feliz, né? E nessa luta aí para discutir direitos humanos, discutir sociedade numa luz e numa perspectiva espírita. E aí eu já vou começar num preâmbulozinho, porque quando tu falou de ciência, e a gente falou do desenvolvimento das ciências sociológicas, das ciências antropológicas, que se dá a partir, né, do final do século XIX, comecinho do século XX para cá, principalmente, e que eu acredito que tenha crescido bastante nesses últimos tempos, né, porque assim se vê muita importância de se estudar os fenômenos sociais, né, de se ter uma ideia do que acontece. Então a gente vê várias coisas que a gente não discutia, como identidade, como cultura era uma coisa estática. Hoje a gente já entende que a gente não tem nem como definir cultura, porque cultura é uma coisa que você não pode definir apenas de um ponto de vista ou de uma perspectiva. E eu sinto me sinto assim, Sandra, um girassol também, valeu. Eu sinto que hoje, como a gente despertou para o que a ciência sociológica, antropológica caminhou e nos fez perceber uma doutrina espírita muito mais perto do social do que a gente percebia apenas, né? Porque aí a gente começa a ver o social como ciência e a gente se aproxima da doutrina espírita também como ciência. E aí eu aqui pensando, veja assim, fala muito de anacronismos quando a gente fala da literatura kardeciana, né? Que a gente precisa contextualizar histórica, social e politicamente para a gente poder entender, senão a gente não entende. Se a gente quiser simplesmente aplicar
aos dias de hoje. Mas eu fico pensando nos anacronismos e nos montes de ismos que acontecem quando a gente dialoga com alguém que desencarnou. A gente sabe invariavelmente. Quando você estava falando antes da gente ter cuidado. Pronto, eu vou fazer um apanhado. Vou fazer um apanhado para ficar por dentro. E aí eu estava me referindo ao quanto cresceu a perspectiva e o entendimento da ciência sociológica, da ciência antropológica. Aí eu me referia assim, ao quanto andou as ciências sociais e as ciências antropológicas, o quanto a gente cresceu, quantos conceitos de Kardec para cá não foram criados. O conceito de identidade, a mudança nos conceitos de cultura, né, os conceitos de gênero, de sexualidades, né, vários conceitos foram mudados. E aí a gente sempre diz, quando a gente está discutindo, ou querendo construir alguma coisa a partir de Kardec, não, existem anacronismos que a gente precisa poder tratar deles para a gente poder ser justo com a obra de Kardec, porque senão fica meio que injusto a gente não tentar entender o momento social, político e histórico, né, onde foi escrito aquilo. E aí eu fico pensando na sala mediúnica, ou nas comunicações com os espíritos, quanta anacronia, porque você não sabe, invariavelmente, de onde veio, de quando veio e qual é a sua realidade. Então, quando a gente cria um método para poder tratar com esse espírito e dialogar com ele, que a gente não tem essa percepção de não se tratar de pessoas iguais, mas de pessoas como nós, com individualidades, que têm pendores, que têm virtudes, que têm dificuldades diferentes, a gente já parte da qualificação desse espírito como um espírito igual, sabe? Então a gente cria uma rotina de tratar os espíritos que chegam da mesma maneira. Então, se não tem, como tu estava falando, essa perspectiva da sensibilidade de ouvir quem chega para poder criar e ter tempo de maturação para isso, como é que a gente consegue trabalhar se não for dessa forma? Eu te ouvindo, né, sobre as dificuldades que a gente tem numa reunião espírita, eu só consigo pensar que exatamente por essas dificuldades de conseguir entender quem é o espírito que está ali, a identidade dele, né, conseguir sacar as intenções dele, é que a gente precisa fazer o esforço de analisar as comunicações que a gente recebe, construir uma relação com aqueles espíritos a ponto da gente conseguir identificar no seu estilo, na sua linguagem, né, as suas características. Né? Então, esse problema é uma escolha do espiritismo da época de Kardec, não é contemporâneo. Né? Nós não temos a identidade do espírito, é uma coisa extremamente difícil de se comprovar. O que você consegue é ter uma aproximação daquela identidade. Claro que quando o espírito é um espírito familiar, seu, que faleceu, você tem mais chances de dizer para ele mesmo. Por quê? Porque ele vai trazer características dele que ele tinha quando ele estava encarnado. E aí você consegue identificar, ou pelo menos tem mais chances de identificar. Agora, quando é um pensador, né, quando é um espírito que já viveu há trocentos anos, fica mais difícil. Por isso que o mais importante é a gente conseguir extrair os ensinamentos das comunicações recebidas. Quando você falou aí também sobre a grande quantidade de conceitos, de categorias, de compreensões sociais que nós hoje temos, né? Essa riqueza que a humanidade produziu de conhecimentos, né, nesse século que nos separa de Kardec, deve vir para ajudar o processo. Porque existe uma coisa que não mudou da época de Kardec para cá, que são as questões morais. Elas são as mesmas. O Deus é o mesmo. As leis divinas são as mesmas. Elas são imutáveis. Isso é um paradigma no Espiritismo. Se você discorda disso, você já começa quebrando um dos postulados que sustenta a ciência espírita. Então, quando se fala de fazer o bem, quando se fala da questão do egoísmo, da questão do orgulho, da opressão, que vem por uma ação do orgulhoso, seja o orgulhoso rico, o orgulhoso político, o orgulhoso que tem força física, seja lá qual for a forma de opressão que ele está utilizando,
tem como base uma característica de um vício moral. E esse vício moral é o mesmo. É o mesmo do século XIX, é o mesmo do século XX e está sendo o mesmo no século XXI. Só que hoje nós temos, inclusive, condições de entender isso melhor. Então, o que a ciência hoje traz para a gente, né, tanto a ciência humanas, as sociológicas, até as ciências da natureza mesmo, traz elementos que aprofundam as questões materiais, que podem nos ajudar a entender mais as questões espirituais. Agora, não tem como eu ser um físico e querer explicar um fenômeno da física utilizando o método da psicologia, que é outra ciência. Então, eu não tenho como ser um sociólogo, um historiador, e querer compreender o fenômeno espírita pelos métodos e paradigmas das ciências sociais ou da história. Porque a ciência espírita tem seus próprios paradigmas. Isso é uma questão epistemológica da ciência. Né? Está na filosofia da ciência. Então, esse é o outro problema que a gente comete. A gente quer entender as questões filosóficas apresentadas pelos espíritos pelo olhar restrito da compreensão histórica, que se pauta numa história material. Né? Então, os espíritos, os evoluídos, eles vão nos dando as questões deles a partir do conhecimento que a gente tem. Né? Então, quando eles falam, olha, existe aí todo o espírito, uma hora vem mulher, outra hora vem homem. Então, não faz muito sentido, tu que é homem, querer oprimir a mulher. Porque quando tu voltar, tu pode voltar mulher. E se a sociedade que tu vier for uma sociedade machista, aí tu vai se dar mal. Então, eles trazem referências, digamos assim, lá para o século XIX, dentro de uma linguagem que aquelas pessoas entendiam. Né? Agora, o que acontece hoje? Ninguém evoca os espíritos para que eles nos falem sobre as questões filosóficas da contemporaneidade. A doutrina espírita não fala de transgênero, não existia essa questão como pauta dentro da ciência ou da sociedade. E hoje ninguém pergunta. Ou poucos perguntam, tem poucos estudos sérios para ver o que os espíritos nos falariam sobre a transexualidade. Está entendendo? Então, nós temos questões contemporâneas e aí a gente não faz o diálogo com os espíritos evoluídos, que era o que Kardec fazia na época dele. Ele falou sobre voto de mulher, perguntou se mulher tinha alma, falou da questão da escravidão, da desigualdade social, né? Falou da industrialização, da classe operária, falou da questão das riquezas, ou seja, ele pegou dos dogmas religiosos, ele pegou uma série de pautas da arena do século XIX e trouxe para o diálogo com os espíritos. Mas nós não fazemos isso. Aí fica difícil. Tá entendendo? Fica difícil. Eu acho bem pertinente essa conversa pelo seguinte. Porque, até eu vou pegar o que Albani disse, que é bem interessante. Evitar uma abordagem sistêmica rotineira, né? Então deve-se ouvir o espírito para ver que tipo de abordagem deve ser feita. Que é uma metodologia, uma pedagogia que a gente não tem ainda. Né? Por quê? Porque o formato é muito pronto daquilo que a gente oferece e o objetivo também é o mesmo. A gente entrevista não com o sentido de aprender com aquilo, mas de levar a salvação para quem está chegando lá, a luz, levar ele à luz. E a gente não aprende com aquilo, a gente não aproveita aquele espaço para troca de diálogo. Eu, em 1994, se não me falha a memória, eu estava no Floresta, Fórum de Debates Espíritas em Pernambuco. E Clóvis Nunes disse uma frase que gerou uma polêmica absurda aqui. Ele disse, eu não entendo porque a gente não aproveita Chico e Divaldo aqui, à época, eu acho que 94, me recordo, 92. E a gente não pega perguntas que não tinha na época de Kardec e faz a Chico e Divaldo, a Raul Teixeira, e essas pessoas que estão aí, para que a gente pudesse construir, por exemplo, na época dele não se falava em AIDS. Isso na época que a AIDS explodiu e tal. Não é? E
foi horrível o resultado dessa fala dele. E uma parte muito significativa das pessoas que estavam no teatro saíram de lá dizendo que ele queria fazer um novo livro dos espíritos. Não entenderam nada do que ele tinha falado, né? Então, assim, eu vejo que às vezes, também não. Às vezes não entendem, né? E há uma necessidade da gente continuar perguntando, porque os fenômenos sociais estão aí. Tem um livro da Linda Amorim, da década de 60, se não me falha a memória, chamado Espiritismo dos Problemas Humanos, ele diz o tempo todo, os problemas estão aí, a gente não vai se apartar deles, porque eles são nossos. Por isso que o nome leva de problemas humanos, ou conflitos sociais. Porque são coisas próprias da nossa natureza, não são coisas que a gente, né, que se inventa. São coisas que a gente enfrenta para poder crescer. E não há essa compreensão. Só para concluir meu raciocínio e passar para você, às vezes nos falta percepção para entender que aqueles espíritos que vêm dialogar conosco são almas como nós, espíritos desencarnados, que tinham as mesmas dificuldades sociais que nós temos. E aí a gente quer criar uma dinâmica de diálogo, muitas vezes que a gente torna aquele ser que está lá no ser especial, e a ideia do miraculoso, ela, assim, do sobrenatural, ela ainda não foi de toda abolida. Então a gente trata o outro como se ele não fosse um homem igual a mim. Embora Kardec tenha dito, os espíritos eu os trato igual eu trato os homens encarnados, né? Com a mesma seriedade e com o mesmo compromisso. Kardec dizia isso. E aí? Quando a gente estava, antes de mudar a live, né, começar de novo, o que eu ia colocar era assim, você falava sobre a gente ter o cuidado com as pessoas que, de repente, divulgam uma determinada mensagem cheia de misticismo, uma mensagem enganadora, né, e a gente ter cuidado no trato com essa pessoa, de não ser implacável com ela. E aí, na hora que você estava falando, eu pensei assim, quando a gente é implacável, a gente demonstra a natureza do nosso espírito ainda, né? Somos ainda muito imperfeitos. Porque se a gente pegar o que é a caridade segundo Jesus, como os espíritos é o famoso BIP, né? Que os espíritas costumam falar. Benevolência, indulgência e perdão. Né? Então, se eu tenho indulgência, eu não posso ser implacável com aquele que comete algum erro, comete algum equívoco. Né? Então, eu acho... E outra, além disso, não é educativo você oprimir a pessoa, mesmo quando ela comete algum vacilo. Não é educativo. Né? Você vai conseguir amedrontar, irritar, afastar aquela pessoa de uma possível reflexão mais aprofundada do que ela fez ou deixou de fazer. Né? Então, essa coisa bruta de bater é muito típica de uma sociedade opressora, que entende a educação dessa maneira que oprime. Né? Está bem longe de uma educação libertária, e como você também tinha dado o exemplo de Paulo Freire. Em relação aos os ensinamentos dos espíritos, né, tem uma coisa que acho que tem duas coisas. Existe um grande arcabouço filosófico deixado por Kardec, que está nos livros dos espíritos e no Evangelho e na revista espírita, principalmente, né? Embora esteja também diluído na Gênese, também no Céu e Inferno e também no Livro dos Médiuns, mas nessas outras obras está de uma maneira mais, digamos, densa, né? Que nós podemos fazer analogias para os dias de hoje. Tem um texto sobre a cólera, que foi uma pandemia, digamos assim, na época de Kardec, que faz uma reflexão do ponto de vista moral, que você pode fazer uma analogia com a Covid-19. Né? Agora, você não pode pegar ao pé da letra o linguajar, né? Alguns termos utilizados de uma época que hoje são termos, inclusive, que já caíram. Né? São termos, conceitos que a ciência já derrubou. Então, você tem que encontrar a questão moral que está ali, né? Naquelas mensagens. É isso que você tem que buscar. Porque se você não faz... Então, nós temos que fazer isso. Atualizar, não é nem atualizar, é contextualizar as reflexões, né? Olhar, se eu vou analisar um texto X,
escrito, eu tenho que lembrar quando ele foi escrito. E isso não é para o espiritismo só, não, isso é para qualquer texto. Isso é para qualquer área, é para qualquer ciência. Eu não posso simplesmente analisar hoje, com os olhos de hoje, o que foi escrito no século XVIII, no século XIX, e até mesmo no século XX, que está aí, foi um dia desse. Eu preciso ter uma contextualização histórica daquele tempo, porque eu posso cometer graves erros de interpretação e de julgamento do pensamento de quem quer que seja esse pesquisador. Então, a gente precisa ver isso. Outra coisa nós temos demandas, como a questão da AIDS, que você citou, como a questão da transexualidade, que eu falei. Nós temos demandas. O que é que os espíritos nos falariam dos bebês de proveta? O que é que os espíritos nos falariam sobre congelar órgãos, clonar gente, coisar órgão, transplante de órgão? O que é que eles diriam do ponto de vista moral? Porque o que nos interessa quando um espírito evoluído vem falar para a gente é as reflexões morais que ele pode provocar na gente. Porque o desenvolvimento científico, quem tem que fazer é a gente. É tanto que eles não respondem, né, como a gente resolver problemas. Como é que uma vacina para cólera, uma vacina, sei lá, para peste bubônica. Eles não deram receita de remédio e não vão. Por quê? Porque um bom espírito vai respeitar o seu livre-arbítrio e o seu processo de desenvolvimento. Se um espírito chegar lhe dando receita do que fazer da sua vida, você diga, meu amigo, espero que você consiga evoluir como eu também. Porque um espírito que manda em alguém, ele já é imperfeito. Ele já não está respeitando o livre-arbítrio de ninguém, né? E aí a gente começa a ter alguns bom senso, é só a gente ter bom senso. O problema é que nós não nos acostumamos a olhar de maneira, entre aspas, fria para as comunicações que a gente recebe. E já começa a ficar emocionada achando que é tudo lindo. Antes de você falar, deixa eu lhe dizer uma coisa que Sandrinha disse. Você também é um girassol, viu, bonitinho? Só para registrar. Valeu. É o seguinte, é tão importante o que a gente está discutindo aqui, porque acontece que a gente se torna até chato, né? Não, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Então, o movimento o espiritismo é uma doutrina tão pedagógica na sua estrutura e tão científica na sua organização, tem tantas epistemologias próprias, né, suas, assim, até pelo fato de lidar com as questões espirituais, e isso é uma coisa muito particular isso, e se colocar para isso. Mas se a gente se fechar em torno disso, a gente não cresce. Então, tudo isso que acontece e que tem como objetivo fazer com que o homem raciocine acerca dos seus próprios limites, impulsionar a ciência, né? Se os espíritos fizerem, acabou-se o impulsionamento, né? A gente não vai precisar mais pensar ou criar dinâmicas que façam com que a nossa vida elas sejam peculiar aos nossos esforços. E isso é uma coisa que é imprescindível. Então, você falou aí, quando o espírito disser o que você vai fazer, agora também quando o cara aceitar, está falando muito dele também. Né? Eu conheço um caso aqui, não vou dizer o nome, mas um amigo nosso que desencarnou já, que era palestrante espírita, que ele dizia que tinha uma biblioteca de um centro que ele amava. Quando ele tinha palestra lá, ele ia bem cedo para curtir a biblioteca. E um dia, quando ele chegou, bem cedo, feliz da vida, que foi para a biblioteca, que tinha muitos livros antigos, eu sou apaixonado por livro antigo, não sei se mais alguém gosta, né? Eu gosto muito. E quando foi, tinham dado os livros e a biblioteca não estava mais lá. Aí ele disse assim, a biblioteca? O guia espiritual da casa disse que a gente não precisava de biblioteca mais não, mandou a gente dar os livros e vender o móvel. Um guia espiritual. Ele disse que ficou tão revoltado com tudo, que disse assim, quando é a reunião mediúnica? Aí ele disse, amanhã, se eu venho para quê? Eu quero conversar com esse guia espiritual aí, porque ele não é guia espiritual. Um guia espiritual que não quer que você estude, não pode ser guia espiritual. Então, Rinaldo está rindo porque ele sabe quem é. Aí, perceba. Só para me concluir. Perceba. Aí você falou de uma coisa, eu quero falar da outra. Você falou do espírito que manda, mas a gente também precisa pensar nas pessoas que obedecem. Então, porque ele só manda porque tem quem obedeça.
E o movimento espírita ainda tem muito disso. Veja, hoje, uma coisa que você pensa que é mentira, no século XXI, o presidente norte-americano disse que as pessoas iam ficar bom do Covid tomando desinfetante. E teve gente que foi socorrida porque tomou desinfetante. Parece uma loucura, mas é verdade. Então, tu percebe que há uma relação do que manda, mas há uma necessidade da gente discutir também por que as pessoas seguem. Pode ficar à vontade. Isso mesmo. Isso mesmo. Não existe só um lado, né? Existe também esse lado do que vai obedecer cegamente. A gente fala tanto de uma fé raciocinada, a gente questiona tanto a fé cega, mas muitas vezes a gente assume esse papel. Né? Agora, porque você falou esse exemplo, eu me lembrei de outro, em que um médium disse que o guia do grupo dele era um pastor. Aí eu disse, posso conversar com ele? Ele pode. Aí quando ele veio, eu falei assim, mas se você é um pastor e você tem as suas crenças, né, dentro da religião evangélica, por que você está no centro espírita? Por que você não está ajudando um pastor lá na igreja evangélica? Fez o homem ficar danado? O médico ficou com raiva, o espírito ficou com raiva, né? E eu fiquei assim, tipo, não, eu digo assim, gente, perdão aí, é porque eu sou jornalista, e pra gente, jornalista, perguntar não ofende. A gente pergunta, se o cara vai responder é outra questão, né? Então, essas são questões lógicas. Eu estou no centro espírita, recebo uma comunicação de um espírito que me manda tomar banho de ervas, usar sal grosso, acender vela. Esse espírito não está respeitando a metodologia da doutrina espírita. Ele precisa ir em uma outra prática religiosa que tem esses ritos. E quem não respeita o ambiente em que ele vai, ele é no mínimo mal educado. Né? E aí já vai demonstrando as suas imperfeições. Então, não é o problema o espírito sugerir isso, o problema é você acatar isso como verdade. Né? E aí, assim, eu não vi quem escreveu, mas alguém falou assim, que os espíritos até podem dar uma força na ciência. De fato, todos nós recebemos as influências ocultas dos espíritos. As nossas inspirações, as nossas ideias, boas ou não, quase todas elas sofrem uma influência direta de espíritos. Né? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o espírito chegar para você e te dar a fórmula da relatividade. Tá entendendo? Com certeza Einstein foi inspirado, mas ele teve que batalhar, ele teve que aprender matemática, ele teve que aprender física, ele teve que ficar acordado queimando as pestanas para fazer, foi o Roberto que falou, Roberto, né? Para fazer a sua teoria da relatividade. Né? Então, a gente fica atrás de soluções miraculosas, fantasiosas. Por isso que nesse período da pandemia, quando vem uma mensagem e diz, imagine uma bolha, um túnel amarelo. Você vai entrar nesse túnel amarelo. Oi? Como assim? Tá entendendo? Ou as pessoas que estão morrendo agora estão indo ajudar no plano espiritual. Quem garante? Quando a gente morre, o nosso espírito vai ficar conforme a nossa condição de vida aqui na Terra. Então, muita gente vai ficar perturbado, muita gente vai ficar com remorso, muita gente vai ficar indignada atrás do seu inimigo, muita gente vai estar de boas, porque fez umas coisas legais aqui na Terra. Não é o fato de estar morrendo na pandemia que vai fazer com que aquele espírito vire santo. Aí você derruba outro postulado do espiritismo, né? Que a gente leva para a vida futura as coisas interessantes e não interessantes que fizemos ou que aprendemos. Né? Então, voltamos de novo para as bases dos postulados do espiritismo. A gente esquece e vacila. Diga aí, coisa para poder ir para o encerramento, nós a gente está aqui até bem tarde. Mas uma coisa é o seguinte, isso que o Alberto falou é pertinente, que você lembrou, é porque quando a gente fala das pessoas que param para esperar que a ciência produza. Quer dizer, que os espíritos produzam para você. Né? É diferente de você querer fazer em parceria com os espíritos. Em parceria com os espíritos é importante que se faça, inclusive. A mediunidade nossa deveria ser a mediunidade de parceria. Né? Você não vai querer que os espíritos façam tudo sozinho. E você também não vai fazer sozinho. Então, começa por aí.
Uma questão que você falou, que eu acho bem pertinente, das entidades que chegam pedindo coisas que não são peculiares à nossa realidade doutrinária e não compreende, né, o métier do espiritismo, digamos assim. Hoje eu estava conversando com alguém, não me lembro quem, que era o respeito às ciências. Cada ciência, ela merece seu respeito. A gente até não utiliza. Eu passei por passei bem rapidinho, mas eu acho que é bem pertinente falar. Eu participei de um evento, falar sobre a lei de adoração, um exemplo da Comissão Estadual de Espiritismo aqui de Pernambuco, e eu fui tentar fazer isso lá. E estou lá na lei de adoração, o pessoal falando de velas. Você falou, eu me lembrei. E aí teve uma senhora que bem reticente falou, peraí, o espiritismo não usa, não recomenda, mas ele respeita a intimidade das pessoas. Então ele respeita as pessoas que precisam, ele só não usa isso como sendo uma coisa que faça parte do seu métier, do seu usual, não faz parte da nossa, né, do nosso métier. E aí ela bem, assim, bem dura, disse, a senhora usa, não, e por que a senhora está tão preocupada com quem usa? Não, porque tem gente que vai para o centro e usa, quando ele não precisar mais, ele não usa. Mas assim, ele não usando dentro do centro, na casa dele ele pode fazer o que ele quiser, você não tem como dizer, aí ele não faz. Quando termina, o trabalho que foi bem duro, ela recente, e ela não aceitou, tal. Ela acha que espírito não devia usar, porque na cabeça dela, um padrão, eu dizia, a pessoa tem o direito de usar aquilo, ela não pode usar dentro, não deve usar dentro do centro, mas ela tem o direito. Quando acabou a reunião, vieram 3 ou 4 jovens, eu não me recordo, do final da sala, que era numa escola, né, a gente estava em sala de aula, numa oficina, e a minha oficina foi de oração. E eles vieram e disseram, eu adorei o trabalho do senhor. Aí eu, que bom, não sei o quê. De que centro vocês são? A gente não é espírita não, a gente é católico. Mal o padre fala tão mal de espiritismo que a gente viu esse evento aqui perto de casa e veio ver. Então, na estrutura deles, aquilo ali é uma regra. Então, o que me preocupa às vezes é entender que aquilo não faz parte do nosso métier, mas aquilo que eu falei no começo lá, que você referiu ao BIP, a forma com que a gente negocia isso. Né? Para que a gente não entre naquilo que eu participei de uma live, tem domingo esse que passou o outro, num terreiro de campo, num terreiro de Umbanda, num terreiro de Jurema, e o trabalho que o menino apresentou lá foi racismo espectral, que era o racismo com os espíritos. E aí tem muita coisa que ele levanta do ponto de vista teórico que a gente quer discutir, mas não tem argumento porque acaba acontecendo isso. Então, eu defendo, entendo que a doutrina espírita, que o nosso métier não compreende, mas me preocupo com a forma com que isso é dito. Porque, como médium, já passei por situações bem vexatórias nesse sentido. E me deixaram tristes pela forma com que foi conduzido. E que muitas pessoas ficam tristes com essa condução. E isso me preocupa. Pois é, Alexandre. Tem uma coisa assim, o que é o verdadeiro espírito, né? O verdadeiro espírito é aquele que utiliza o aprendizado dele, o aprendizado que ele tem com os espíritos, o aprendizado que ele tem na sua vida, para tentar ser melhor. Para tentar mudar, fazer a sua transformação moral. Aí, esse aqui é o verdadeiro espírita, né? Que é a proposta do espiritismo, entender, né, de uma maneira racional o mundo dos espíritos, para que essa compreensão me ajude a mudar moralmente. Se nesse processo eu acendo vela, a minha vela não vai fazer mal nenhum. Se ela não tocar fogo no quarto, tá tudo certo, né? Agora, se eu estou no centro espírita, porque o espírito vem e me fala para eu acender vela, eu acato, então eu desvirtuo a proposta da doutrina espírita, né? Eu preciso dizer para o espírito, olha, a vela que você pede para eu acender, ela é material. Eu não vejo nessa vela a força do pensamento ou da vontade da alma ou do espírito, né? E aí você pode, inclusive, nesse debate com o espírito, ele entender também que ele nem precisa mais da vela. Que o que ele precisa mesmo é modificar o seu pensamento, sua vibração, né? Para, enfim, aprender. E é isso, assim, já vou ter que já também correndo, você vai já fechar, eu só queria dizer uma coisa. As pessoas espíritas, a maioria dos espíritos, leem o Evangelho, né? Eu sugeria que hoje, ou amanhã, né, cada um pegasse o Evangelho e olhasse a introdução do Evangelho.
existe um tópico que Kardec vai apresentar lá, uma parte do seu método, que ele vai falar do controle universal do ensinamento dos espíritos, que ele vai mostrar que é necessário que aquele postulado venha por pessoas diferentes, por médios diferentes, por espíritos diferentes, ideias semelhantes, né, vindas de lugares distintos, para que a gente tenha uma noção de que aquela ideia pode ser uma boa ideia, uma verdade, né, vamos dizer assim. Como ele também vai dizer que o espírito que tem uma evolução, quando ele não sabe, ele avisa. Ele só responde o que ele sabe. O espírito imperfeito, principalmente o leviano, é que se sente a liberdade de responder qualquer assunto, mesmo que ele não entenda. Né? Então, acho que era legal a galera dar uma lida, né, nesse item também. A introdução do Livro dos Espíritos, que eu acho que é muito rica aquela introdução e também traz muita coisa. O Livro dos Médiuns, vou partir para o encerramento. O Livro dos Médiuns, os 4 primeiros capítulos dele, que é só coisa de Kardec, né, não tem espírito desencarnado, é tudo dos estudos de Kardec, que é a espírito do maravilhoso sobrenatural, do método e dos sistemas. Esses 4 capítulos também são riquíssimos de conhecimento para quem quer trabalhar a mediunidade espírita. E a revista espírita tem um monte de coisa também, né? A autoridade espírita, Minaldo está lembrando. Então, assim, eu queria encerrar, se tu me permitir, antes de tu fazer tuas considerações finais, com um trechinho que eu separei aqui do método, se vocês não se chatearem comigo. Mas ele diz mais ou menos o que é que a gente deve fazer para a gente não entrar pelas veredas do engano, ou ser facilmente enganado. Ele diz assim: é muito simples o meio de evitar estes inconvenientes. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Ou seja, ele não precisa errar para aprender. Né? Se ele estuda, se ele conhece, se ele se debruça. Kardec diz, eu acho que essa frase todo mundo que me conhece das meninas não para de dizer, mas assim, o espiritismo é uma ciência que não se aprende a brincar. Quem deva conhecê-la deve, pois, persuadir-se a um estudo sério e comprometido. Kardec diz isso também no capítulo 3º do Método. Lícia Fontinelli, gratidão é meu nome, é o nome de nós que fazemos o Ágora. Gratidão a todas e todos que participaram da nossa live, que tiveram paciência, que pediram para a gente continuar e que ficaram conosco até agora. Uma boa noite de coração a todos que vieram. Quarta-feira nós começamos a partir das 20 horas, dessa vez diferente, não é no Instagram, no Facebook do Ágora. Nós vamos começar com um mini curso, né, de Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade, comigo e com o nosso amigo Lindenberg Castro, que é daí do Girassóis e que já está junto conosco aí participando. Então, e na próxima sexta-feira eu vou estar recebendo, a Abrepaz chegou aí, um abração também, pessoal da Abrepaz, vou estar recebendo a nossa irmã Ana Cláudia Laurindo, lá de Maceió, né, do coletivo das mulheres que escrevem. Então, na próxima sexta-feira, nós estaremos recebendo Ana Cláudia Laurindo, e na próxima quarta-feira, também conhecida como Depois da Manhã, nós estaremos no Facebook do Ágora Espírita recebendo Lindenberg na construção desse mini curso sobre Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. Amei, acho que o papo foi bacana, todo mundo gostou. Clícia, faça suas considerações finais e muito grato. Eu também agradeço e eu queria só fazer uma merchan também, né? Sábado, dia 16, 6 horas da noite, a gente vai estar numa conversa também bem legal lá no Abre Paz, né? Sobre se é possível uma sociedade diferente. E na segunda-feira, né? Pelo Coletivo Girassóis, na live do Coletivo Girassóis, eu vou estar mediando
uma conversa sobre Anjo da Guarda, meu melhor amigo. E aí, para finalizar essa nossa conversa, eu quero agradecer demais o convite da galera do Ágora, agradecer quem veio e que contribuiu discutindo conosco. Queria deixar como talvez uma reflexão para a gente, é que o que importa nesse momento é a gente conseguir tirar dessa confusão toda que a pandemia, que a Covid-19 vem causando em todas as nossas estruturas, da moral às estruturas econômicas, a gente conseguir tirar aprendizados que fortaleçam a nossa fé. Que não adianta a gente ficar atrás de soluções mágicas, de comunicações milagrosas, né? Que na verdade o caminho ele é um processo, é um aprendizado. E aí, como a gente é fraco, como a gente não consegue fazer isso só, vamos chamar Deus, né? Vamos conversar com os nossos anjos guardiães, com os bons espíritos que estão sempre dispostos a nos ajudar. E com relação ao método de Kardec, com relação ao diálogo com os espíritos e as comunicações que eles nos deixam, vamos ler, vamos praticar, né? E vamos ter humildade de dizer, precisarei reaprender o que eu aprendi durante 20, 30 anos de espiritismo. Isso também é uma coisa importante. Muita gente ficou parada, seguiu uma cartilha, achando que era a melhor cartilha, e hoje, quando se depara e percebe que há equívocos graves, tem resistência, né? E é melhor, todos nós erramos, então vamos fazer isso, vamos nos tratar como aprendizes que somos. Talvez assim a vida fique um pouco mais leve. Beijo enorme para todos vocês. Engraçado que tu falou de apostilhamento, e eu queria ter trazido essa discussão à baila, e acabou que passou batido, mas o futuro virá e a gente vai discutir isso, que é a questão da má influência pedagógica e metodológica do trabalho do apostilhamento nos estudos espíritas. Afasta a gente do livro em loco, infelizmente. Cheiro, muito obrigado por tudo. Boa noite para todas as pessoas que estiveram presentes conosco, para todas e todos. Boa noite a todos os Ágoras, Girassóis, o pessoal da Brepaz e a todas que estiveram presentes conosco. Quarta-feira estamos juntos no Facebook, sexta-feira estaremos juntos no Instagram com Ana Cláudia Laurindo, dia 15. Um abração, muita paz a todas e todos. Beijo grande, tchau!